Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a Vossa Excelência, aos colegas deputados, deputadas e todos que acompanham esta nossa sessão. Quero começar esse pronunciamento fazendo um registro de que hoje é, senhores deputados e deputadas, o Dia Mundial da Água, uma data importantíssima desde 1993, que é comemorada, a celebração da importância da gente tratar a água como um direito humano que deve ser garantido pelos governos, pelo poder público, a todas e todos. A gente tem que entender que a água não é mercadoria, a água é vida, e as políticas públicas devem ser direcionadas nesse sentido. E na semana passada, nesta discussão ampla sobre a água, o acesso à água, a Comissão de Meio Ambiente, junto com vários parlamentares, participou de 2 audiências públicas importantíssimas aqui da nossa casa. Eu quero agradecer de antemão, senhor presidente, a todo o apoio prestado pelo cerimonial, pelo TI da Assembleia Legislativa, mas destacar a importância que foram essas 2 audiências. Na terça-feira passada, a audiência sobre as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, que têm impactos sociais e ambientais em nosso estado, e nós temos visto com preocupação a proliferação de PCHs sem a devida análise sistêmica dos seus impactos em nosso ambiente natural aqui no estado do Paraná. A audiência contou com a participação de diversos setores da sociedade e aqui, dentre outros encaminhamentos, eu destaco a importância de avançarmos na possibilidade legislativa de criarmos zonas de exclusão de barragens em nosso estado, que possamos ter algumas bacias que ainda não têm PCHs instaladas, ou pequenas ou grandes, que possam ter o ambiente natural preservado para as presentes e as futuras gerações, como diz a Constituição brasileira. Em especial, aqui eu menciono a bacia do Rio Piquiri e a bacia do Rio Ivaí, que merecem um olhar por parte do poder público para sua preservação, para suas características de biodiversidade e que possamos ter em nosso estado um desenvolvimento realmente sustentável, não só favorecendo os empreendedores, mas pensando sim nos recursos naturais, nas mudanças climáticas e na importância da gente ter posturas e políticas públicas efetivas. Na quinta-feira foi a vez de, junto com vários parlamentares aqui, discutirmos a deriva dos agrotóxicos, em especial para as culturas da apicultura, da sericicultura e também da viticultura, né? As abelhas, os bichos da seda e as uvas, mas a agroecologia como um todo. E é alarmante, senhoras e senhores, o impacto que a utilização de agrotóxicos, de venenos, sem o devido controle técnico, sem a devida fiscalização, sem o devido rigor, estão impactando enormemente as famílias paranaenses, as famílias do campo, as famílias que dependem de um ambiente saudável para poderem ter a sua produção. E aqui, em especial, senhor presidente, né, lembrando aqui a importância do nosso bloco de defesa da agricultura familiar, presidido pela deputada Luciana, da nossa comissão de agricultura, deputado Anibele, que tenhamos também, junto com a produção de grãos, que envolve todo um tipo de agricultura, a produção da agroecologia, a produção fortalecida por ações efetivas do governo do estado para garantir que as famílias paranaenses que estão dedicadas a essas culturas possam assim continuar com renda e com saúde. A audiência foi muito produtiva, agradecer e parabenizar o deputado professor Lemos, que foi o organizador, e que tenhamos, deputado Lemos, continuidade, outras ações como essa, para a gente fortalecer essa discussão. O impacto dos agrotóxicos não diz respeito apenas aos prejuízos diretamente a essas culturas, mas diz também em relação à qualidade da água que estamos bebendo, da água que chega até as nossas casas. Eu lembro que logo no início da nossa legislatura, nós discutimos em plenário alguns estudos e relatórios que mostravam a presença de agrotóxicos na água que é consumida nas cidades paranaenses. E aqui eu vou encaminhar na sequência, depois quero tirar algumas dúvidas, primeiro o secretário, o deputado Romanelli, com base numa lei que existe aqui da nossa Assembleia Legislativa, de 1983, que prevê a possibilidade da Comissão de Meio Ambiente solicitar estudos de qualidade da água, testes, para que a gente possa saber
como está a qualidade da água que chega aos paranaenses em todo o nosso estado. É muito importante que nós tenhamos claro a relevância dessas discussões, que tem, no fundo, a defesa da vida, a defesa de uma sociedade justa, onde todos possam ter acesso aos bens mínimos que garantam a sua sobrevivência. E nós estamos ainda aqui na região metropolitana de Curitiba sentindo os impactos da estiagem, sentindo os impactos da falta de políticas sérias de produção de água, e por isso que nós precisamos ter, sim, uma postura enérgica, uma postura forte, uma postura comprometida de toda a sociedade na defesa da água. No ano passado, eu e o deputado Evandro Araújo apresentamos e conseguimos aprovar um projeto de lei, já foi sancionado, inclusive, que trata do reuso da água, que trata da reutilização, que trata da possibilidade de implantação de mecanismos de maior eficiência no uso da água, desde aparelhos de ar-condicionado, a captação da água da chuva, o aumento da área de permeabilidade do solo nas nossas cidades. Esse projeto importantíssimo foi aprovado e agora carece de regulamentação, fiscalização e divulgação por parte do governo do estado. Esse é o pedido que nós fazemos. Eu não posso deixar aqui, nos minutos que me restam, de abordar o tema mais importante, com certeza, dos nossos esforços, das nossas energias, que é o tema da vacina, é o tema do enfrentamento à Covid-19. E hoje de manhã, mais uma vez, como já foi falado, agradecer ao deputado professor Lemos, a deputada Gleisi Hoffmann e outros que participaram dessa reunião que tivemos com o consórcio do Nordeste, dos governadores, que falou, às claras, que existe sim a possibilidade dos municípios paranaenses e do governo do Paraná fazer a aquisição da Sputnik diretamente com o fundo russo. E nós ressaltamos a importância de não restringir esforços nessa direção. A vacina, ela é urgente, ela é a única garantia para que nós possamos retomar uma vida próximo da normalidade o quanto antes. E eu tenho certeza que é tudo isso que todos nós queremos, menos o presidente da República, porque, ao que aparenta, nós temos um presidente que vive completamente preso no seu castelo de sonhos, de pesadelos, de paranoias. E isso, senhoras e senhores, beira a psicopatia, beira uma situação de distúrbios psicológicos gravíssimos. E quando a gente vai ver o que é um psicopata, o psicopata caracteriza-se em parte por um comportamento antissocial, mas também pela diminuição da capacidade de empatia, da diminuição da capacidade de remorso e baixo controle comportamental, ou, por outro, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Eu tive, na última quinta-feira, deputado Arilson, meio que apareceu na minha timeline a live do senhor Jair Messias Bolsonaro, e eu gastei alguns minutos da minha vida para assistir um pouquinho daquilo. É um show de horrores, é um sujeito completamente fora da realidade. No mesmo dia que o seu ex-aliado, o senador Major Olímpio, faleceu, nenhuma palavra sobre isso, ou seja, completa falta de empatia, de remorso, ainda atacando os governadores, ainda insistindo em tratamentos ineficazes contra a pandemia, a Covid, contra essa doença, e a gente assiste isso atônitos, né? Acho que a sociedade brasileira inteira está atônita, está perplexa, está num sentimento de profunda tristeza e profunda angústia. E o que nós esperamos dos líderes políticos é pelo menos um pouco de sensatez, que possamos sim nos unir, deputado Hussen, deputado Guerra, Recalcati, todos na defesa da vida, todos na defesa da vacina e de políticas públicas que promovam a saúde da população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.